Pessoal, esse aqui é o nosso terceiro vídeo da série LDB atualizada e comentada. É uma série de leitura e comentário dos artigos. Se você não assistiu os anteriores, estão ali no card para você assistir. Antes de iniciar o vídeo, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, dá aquela força para a série continuar, uma vez que é bastante trabalhoso e é gratuita, tá aqui disponível a todos. A única coisa que eu te peço é que você compartilhe os nossos vídeos nas redes sociais e assine o canal para fortalecer o trabalho, tá bom? Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Pessoal, antes de iniciar o nosso vídeo efetivamente, eu gostaria de lembrá-los da nossa promoção. Você pode ganhar uma aula comigo particular via videoconferência. O regulamento está aqui na descrição. Se você quiser essa apostila, ela está aqui disponível a você, tá bom? Artigo 5º. O acesso à educação básica obrigatória é direito público subjetivo. Então, o direito à educação básica obrigatória é direito subjetivo, é direito de todos. Você não abre mão desse direito, tá? E independente do que você tenha feito ou venha fazer, você vai ter esse direito garantido. Você não precisa fazer nada para esse direito ser seu, uma vez que ele é subjetivo, ele já é seu, tá? Você não precisa pagar, você não precisa pleitear, você não precisa pedir, você não precisa fazer nada. É direito público subjetivo. E é obrigatório. É obrigatório. Então você é obrigado a passar pela instrução básica. Podendo qualquer cidadão, grupo de cidadãos, associação comunitária, organização sindical, entidade de classe ou outra legalmente instituída, e ainda o Ministério Público, acionar o poder público para exigi-lo. Então, qualquer pessoa, grupo de pessoas, sindicato, entidade de classe, associação comunitária, pode acionar a justiça para obrigar o poder público a efetivar o direito à educação. Então, por exemplo, se você não conseguiu vaga para o seu filho, que já tem 4 anos, você pode ir no Ministério Público e entrar na Justiça, que o Ministério Público faz isso por você ou você mesmo pode fazê-lo. O poder público, na esfera de sua competência federativa, deverá, então é dever, ele deve fazer. 1. Recensear anualmente as crianças e adolescentes em idade escolar, bem como os jovens e adultos que não concluíram a educação básica. Então tem que recensear, contar, ver quantos alunos tem, disponibilizar para que o poder público possa disponibilizar os recursos necessários para esses educandos. Fazer-lhe a chamada pública. 3. Zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência à escola. Então tem que zelar pela frequência do aluno à escola. 2. Em todas as esferas administrativas, o poder público assegurará, em primeiro lugar, o acesso ao ensino obrigatório, nos termos deste artigo, contemplando em seguida os demais níveis e modalidades de ensino, conforme as prioridades constitucionais e legais. Então, o que está dizendo? Olha, em todas as esferas administrativas, o poder público deve atender primeiro aquilo que ele é obrigado, para depois disponibilizar aquilo que não é obrigado, mas ele quer disponibilizar. Muito comum, por exemplo, prefeitura que quer disponibilizar o ensino médio, mas não é obrigação dela. Ela só vai fazer isso quando todo o ensino fundamental e educação infantil estiver bem atendida, para depois ele atender o ensino médio. Parágrafo 3º. Qualquer das partes mencionadas no caput deste artigo tem legitimidade para peticionar no Poder Judiciário, na hipótese do parágrafo 2º do artigo 208 da Constituição Federal, sendo gratuita e de rito sumário a ação judicial competente. Então, qualquer pessoa citada lá no caput deste artigo pode peticionar junto ao Poder Judiciário para garantir os direitos assegurados lá no artigo 208 da Constituição Federal. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência da autoridade competente para garantir o oferecimento do ensino obrigatório, poderá ela ser imputada por crime de responsabilidade. Então, a autoridade ela não cumpriu o que ela deveria cumprir no que se refere à educação, ela pode ser imputada em crime de responsabilidade. Para garantir o cumprimento da obrigatoriedade do ensino, o poder público
criará formas alternativas de acesso aos diferentes níveis de ensino, independentemente da escolarização anterior. Então, para garantir o direito à educação, o poder público tem que criar várias formas de organização da educação para que o educando possa acessá-lo. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis efetuar a matrícula das crianças na educação básica a partir dos 4 anos de idade. Então aqui é uma obrigatoriedade, é obrigado a matricular o seu filho a partir dos 4 anos de idade na educação básica. Antes de 4 anos, você não é obrigado a colocá-lo na creche, tá? Então, mas a partir dos 4 você é obrigado a matriculá-lo na educação básica. Ah, professor, mas eu não tenho o direito de ensinar o meu filho na minha própria casa? Ainda não. Pode ser que no futuro, né? Parece que tem uma proposta do atual governo de legalizar a educação domiciliar. Mas ainda não existe essa lei, não foi mudado a LDB, então por enquanto não se pode. Artigo 7º. O ensino é livre iniciativa privada. Então a iniciativa privada pode, né, atuar no ensino, atendidas as seguintes condições. Então, tem algumas condições que precisam ser atendidas para que a iniciativa privada participe do ensino. Inciso 1. Cumprimento das normas gerais da educação nacional e do respectivo sistema de ensino. Então, ele tem que cumprir todas as regras que dizem respeito ao ensino e ao seu respectivo sistema de ensino. Então, se ele está no estadual, no municipal, se o municipal tem um sistema de ensino, enfim. 2. Autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo poder público. Então, a autorização para funcionar vem do poder público e a avaliação da qualidade também. 3. Capacidade de autofinanciamento, ressalvado o previsto no artigo 213 da Constituição Federal, que vai dizer ali de outras formas de financiamento para instituições privadas que exploram o ensino, mas sem fins lucrativos. Artigo 7º, letra A, foi incluso em 2019. O aluno regularmente matriculado em instituição de ensino pública ou privada, de qualquer nível, é assegurado no exercício da liberdade de consciência e de crença o direito de, mediante prévio e motivado requerimento, ausentar-se de prova ou de aula marcada para dia em que, segundo os preceitos de sua religião, seja vedado o exercício de tais atividades, devendo-se-lhe atribuir, a critério da instituição, sem custos para o aluno, das seguintes prestações alternativas, nos termos do inciso 8 do artigo 5º da Constituição Federal. Então, aquele aluno regularmente matriculado, que tem ali uma consciência de fé, que impeça que ele participe de determinadas atividades escolares, porque naquele dia é proibido, por exemplo, ele sair de casa, ele é proibido de ver o sol, ele é proibido de, sei lá, proibido de alguma coisa segundo a sua religião, seja lá qual for a religião, porque aqui não há distinção entre as religiões, isso é importante. Por exemplo, você pode ser cristão, pode ser espírita, pode ser umbandista, pode ser judeu, muçulmano, pode ser qualquer religião que você vai estar enquadrado nesse artigo, se essa religião te impedir de ter alguma atividade realizada nesse momento. Inciso 1. Prova ou aula de reposição, conforme o caso, a ser realizada em data alternativa, no turno de estudo do aluno ou em outro horário, agendado com sua anuência expressa. Então ele pode, por exemplo, ter uma aula, prova ou aula de reposição, conforme o caso, né? Se você tiver perdido só uma prova, você perdeu sua aula, a ser realizada em data alternativa ou turno de estudo, né? Em outro horário. Ele pode ser feito isso sim, mas ele tem que ter sua anuência expressa, ou seja, escrita. 2. Trabalho escrito ou outra modalidade de atividade de pesquisa, com tema, objetivo e data de entrega definidos pela instituição de ensino. Então, a instituição de ensino, o menino perdeu uma aula, por exemplo, de determinado conteúdo, matemática, por exemplo, ele perdeu a aula de fração. Eles podem obrigar esse aluno, entre aspas, né, pode solicitar esse aluno
que ele faça um trabalho sobre frações. E ele vai ter uma data, vai ter objetivos definidos, um tema, né, no caso frações, e uma data para entrega. Parágrafo 1º. A prestação alternativa deverá observar os parâmetros curriculares e o plano de aula do dia da ausência do aluno. Então ele tem que respeitar os parâmetros curriculares e o plano de aula daquele dia que o aluno perdeu a aula. Não pode ser, por exemplo, ele perdeu a aula de fração, você vai dar aula para ele de álgebra, vai dar aula para ele de... e perdeu a aula de matemática e no caso foi de fração, você quer dar uma aula para ele de juros e você quer dar uma aula para ele sobre área, né? Volume, por exemplo, de objetos. Não tem como, é impossível. O cumprimento das formas de prestação alternativa de que se trata este artigo substituirá a obrigação original para todos os efeitos, inclusive regularização do registro de frequência. Então, o aluno, fez tudo o que foi pedido. Ele foi numa aula, refez uma prova em outro horário, no contraturno, ou fez um trabalho, enfim. Ele fez o que ele tinha que ser feito. Vai se regularizar tudo. Nota, inclusive a frequência. Tá? A frequência vai ser dada a ele. Parágrafo 3º. As instituições de ensino implementarão progressivamente, no prazo de 2 anos, as providências e adaptações necessárias à adequação de seu funcionamento às medidas previstas neste artigo. Então, dá um prazo aí de 2 anos para que as instituições possam se adequar. 4º parágrafo. O disposto neste artigo não se aplica ao ensino militar a que se refere o artigo 83 desta lei. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo, olha, vale para tudo, para todo o ensino, menos para o ensino militar, que tem uma lei própria que o rege. Né? O ensino militar está fora. Evidentemente que os militares não aceitariam isso. Título 4. Da organização da educação nacional. Então, o que nós vamos falar de como... Nós vamos falar como que a organização se dá, como que a educação nacional está organizada. Artigo 8º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão, em regime de colaboração, os respectivos sistemas de ensino. Então, tanto a União, quanto o Estado, quanto os municípios, de forma colaborativa, vão organizar os seus sistemas de ensino. Parágrafo 1º. Cabe à União a coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas e exercendo função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Então cabe à União. A União, qual que é a função da União? Cai muito em prova. Coordenação da política nacional de educação, articulando os diferentes níveis e sistemas, exercendo função normativa, então as normas ela vem da União, ela tem função redistributiva e supletiva em relação aos demais sistemas educacionais, instâncias educacionais. Então a União ela tem uma função importante de criar normas, redistributiva, supletiva, fazer a articulação dos diferentes níveis, uma vez que ela vai ali coordenar, né, a política nacional de educação. Parágrafo 2º. Os sistemas de ensino terão liberdade de organização nos termos desta lei. Então, os sistemas de ensino podem organizar o seu ensino, né, as suas escolas, como que isso vai se dar, como que esse processo vai acontecer, mas tem que respeitar o que está nessa lei. A União incumber-se-á de... Quais são as incumbências da União, no caso? 1. Elaborar o Plano Nacional de Educação, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios. O Plano Nacional de Educação, quem cria, né, o nacional para o Brasil todo, é a União, evidentemente. Né? Imagina um estado fazendo o Plano Nacional de Educação, ele vai fazer o plano municipal. O Plano Nacional, quem vai fazer é a União, uma vez que ela que coordena os sistemas de educação. Só que isso não é impositivo. Vai estar ali em colaboração com estados e municípios, além do Distrito Federal. 2. Organizar, manter e desenvolver os órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal de Ensino e dos territórios. Então, quando nós temos órgãos e instituições oficiais do Sistema Federal, por exemplo, os institutos federais, as universidades federais, quem vai organizar, manter e desenvolver é a própria União. Prestar assistência técnica e financeira aos estados.
ao Distrito Federal e aos municípios, para o desenvolvimento de seus sistemas de ensino e o atendimento prioritário à escolarização obrigatória, exercendo sua função redistributiva e supletiva. Então, a União ela tem que prestar uma assistência técnica, financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, para o desenvolvimento, para que aconteça o desenvolvimento dos seus sistemas de ensino, seus quais? Do Estado, do Distrito Federal e dos municípios. Que eles passam a atender aquilo que é prioritário, né? Segundo a lei, a gente vai ver qual é a obrigação dos estados, do Distrito Federal, dos municípios. E o Distrito Federal ele ocupa as duas funções, a gente vai ver daqui a pouquinho. E função redistributiva e supletiva. 4. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo a assegurar formação básica comum. Então, cabe à União estabelecer, em colaboração com os municípios, o Distrito Federal e os estados, competências e diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. É a obrigação da União, mas com colaboração dos demais entes, que nortearão os currículos dos diferentes sistemas de ensino em vários níveis e modalidades. 4A, que foi incluído em 2015. Estabelecer, em colaboração com os estados, o Distrito Federal e os municípios, diretrizes e procedimentos para identificação, cadastramento e atendimento na educação básica e na educação superior de alunos com altas habilidades de superdotação. Então aqui é criar uma estratégia para identificar esses alunos. Muitas vezes os alunos superdotados ou com altas habilidades, eles passam despercebidos durante o processo de ensino. E a gente não dá a devida atenção a esses educandos, que têm grande potencial. Poderiam resolver grandes problemas sociais, com suas altas habilidades ou superdotações, mas infelizmente eles simplesmente passam pela educação, né, sem receber ali uma atenção devida, e muitos desses talentos são simplesmente ceifados ou jogados fora. Então é uma estratégia, criar uma obrigação para que o poder público possa tomar parte desse processo. 5. Coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. Então a União ela tem que coletar, analisar e disseminar informações sobre educação. 6. Assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar do ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a melhoria da qualidade de ensino. Um desafio aqui para todas e para todos. Vai lá nos comentários e escreva quais são os processos de avaliação para a educação, processos nacionais de avaliação, nacionais, não os locais, nacionais, para nível fundamental, médio e superior, que são executados pelo governo federal. Vai lá, digita, escreve, fala pra gente aí. Então, é uma obrigação, a gente vai ver todos eles no futuro, mas então só um desafiozinho para ver se você está aí a ponto de bala, se já pesquisou, né? E também auxiliar os demais que ainda não têm esse conhecimento. Isso para quê? Para que a gente possa avaliar a realidade e melhorar a qualidade de ensino das instituições de ensino. 7. Baixar normas gerais sobre os cursos de graduação e pós-graduação. Então, quem vai definir os cursos de graduação e pós-graduação é a União. Por exemplo, em 2019, o Conselho Nacional de Educação mudou os parâmetros para os cursos de educação, independentes são cursos presenciais ou não. Hoje eles são obrigatoriamente de 4 anos. Antes poderia ser de 3 anos. Então houve ali um aumento de 1 ano. Só um exemplo. 8. Assegurar processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior com a cooperação dos sistemas que tiverem responsabilidade sobre este nível de ensino. Então vai criar ali estratégias para assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior. As instituições de nível superior serão avaliadas também pela União e por aqueles que tiverem ali obrigação com esses sistemas de ensino, com esse nível de ensino. 9. Autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente. Então vai autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de ensino superior e os estabelecimentos de seu sistema de ensino.
Então vão avaliar, vão autorizar, vão reconhecer, credenciar, supervisionar, avaliar as suas instituições, os seus estabelecimentos de ensino e os cursos de instituições de ensino superior. A estrutura educacional haverá um Conselho Nacional de Educação, com funções normativas e de supervisão e atividade permanente, criado por lei. Então, para que isso ocorra, vai ter ali uma estrutura educacional, vai haver um Conselho Nacional de Educação, um conselho que eu acabei de citar. Ele vai ser permanente, vai ter funções normativas e de supervisão e vai ser permanente, criado por lei. 2. Para o cumprimento do disposto no inciso 5, inciso 9, a União terá acesso a todos os dados e informações necessárias de todos os estabelecimentos e órgãos educacionais. Então a União ela pode ter e ela vai ter acesso a toda informação ligada à educação nacional em todos os níveis, sobre todos os sistemas de ensino, sobre todas as redes de ensino, sobre todos os centros educacionais, sobre tudo. É direito dela centralizar todos esses dados para, a partir dali, divulgar, conhecer o sistema, avaliá-lo. Parágrafo 3º. As atribuições constantes no inciso 9 poderão ser delegadas aos estados e ao Distrito Federal, desde que mantenham instituições de educação superior. Então, o que está dizendo lá no 9? Autorizar, reconhecer, credenciar pode ser feito pelo estado, desde que o estado tenha instituições de ensino superior. Um exemplo é o caso de São Paulo, Minas Gerais, São Paulo no caso da USP, aqui em Minas Gerais a UENG, que são instituições de nível superior mantidas, financiadas pelo Estado. Então nesses dois estados certamente podem fazer essa autorização, esse credenciamento. Hora do nosso resumo. Nós começamos lá no artigo 5º, vai falar sobre educação, né? A educação básica ela é obrigatória e ela é direito subjetivo e qualquer pessoa, entidade pode ir à justiça para que ele seja garantido. Nós falamos lá no parágrafo 1º do que o poder público deve fazer, deve recensear, fazer chamada pública, zelar junto aos pais ou responsáveis pela frequência dos alunos da escola. Em todas as esferas administrativas, atender primeiro aquilo que é obrigatório para depois atender aquilo que eles desejam atender. Parágrafo 4º. Comprovada a negligência, o ente, né, o poder público, aquela pessoa que representa o poder público, vai responder por crime de responsabilidade. 5, o 5º. Garantir o cumprimento da obrigatoriedade. O poder público vai ter que oferecer várias formas, né, de organização da educação para que aquele aluno possa se melhor adequar àquela realidade. Artigo 6º. É dever dos pais ou responsáveis matricular as crianças a partir dos 4 anos de idade. 7. O ensino é livre de iniciativa privada, mas precisa estar dentro de algumas condições. Quais são elas? Cumprimento das normas gerais, por exemplo, da LDB. Autorização de funcionamento e avaliação da qualidade do poder público, capacidade de autofinanciamento, exceto para algumas outras instituições que são citadas em lei própria, né, lá na Constituição. O artigo 7A, que foi incluído, vai falar sobre os alunos regularmente matriculados que têm algum problema de saúde. Não, vai falar sobre os alunos regularmente matriculados nas escolas públicas quanto privadas, que têm alguma dificuldade para frequentar a aula por causa da sua religião, eles poderão ter atividades diferenciadas para compensar essas faltas, né? Por exemplo, uma prova, uma aula em um horário diferente, aquele da sua aula habitual, ou uma atividade, né, em forma de trabalho, com objetivo, com tema, com data de entrega, e se ele fizer, né, tudo aquilo que for necessário, que for solicitado pela escola, pela instituição de ensino, ele vai ter todos os seus prejuízos substituídos por isso, e não vai haver mais nenhuma forma de punição ou prejuízo, por exemplo, a falta, né, até a falta dele vai ser tirada. As instituições terão 2 anos para se adequar. O que está disposto nesta lei não se aplica à educação militar, né? Aí nós vamos lá no título 4 da Organização da Educação Nacional. Artigo 8º vai falar sobre a competência da União. Uma das competências da União
a coordenação da política nacional, articulando com os diferentes níveis, exercer sua função normativa, redistributiva, supletiva. Os sistemas de ensino terão liberdade para se organizar da maneira que achar mais conveniente. O artigo 9º vai falar sobre a incumbência da União, que ela tem a incumbência de formar o Plano Nacional de Educação, de manter e organizar suas instituições do sistema federal, dos territórios, prestar assistência técnica e financeira aos estados, Distrito Federal e municípios, sempre que for necessário, estabelecer em colaboração com estados, municípios e Distrito Federal as competências de diretrizes para a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, que nortearão os currículos. Aí foi incluído o 4A, estabelecer em colaboração com os estados, Distrito Federal e municípios diretrizes e procedimentos para identificação e cadastramento de alunos com alta habilidades ou superdotação. O 5, coletar e analisar todos os dados necessários. O 6, assegurar processo nacional de avaliação de rendimento escolar. O 7º, baixar normas sobre cursos de graduação e pós-graduação. Assim chegamos ao final. Muito obrigado, fiquem com Deus, até muito breve.